Coluna do Reinaldo Azevedo sobre o Master. Não há chance de rever a liquidação do Master. É terror da FODAP. E agora? Vamos ver juntos aqui essa coluna. Chega de terrorismo barato ou muito caro e coordenado. Nem o TCU, nem ninguém, o STF, tampouco vão rever a liquidação do Banco Master. Conversa mole e industriada, desculpem. O que se vai fazer é uma simples inspeção de seus termos. Pronto. Tirado esse fantasma da sala, o que resta? Se o Banco Central fosse Deus e se manifestasse na sarça ardente, isso seria descabido, até porque o senhor não era muito gentil quando desafiado. Como a autoridade monetária pertence a esse mundo, e como a inspeção, ou que nome mais simpático ou mais rombudo se queira dar, não é ilegal, qual é mesmo o busilis? O Master está liquidado e liquidado continuará, assim uma entre outras questões. Havia mesmo aquela carteira de 12,5 bilhões de títulos podres que se teria tentado passar para ao BRB? Se ficar claro que sim, nada de novo no front. Se isso, no entanto, for visto como uma mera questão de interpretação, deve-se entender que, não sendo Deus, o BC tem que atender com mais precisão a critérios de humana governança. E ainda assim não haverá revisão da liquidação. Ficar gritando golpe no céu porque se submetem contas a uma análise parece manifestação de quem não quer ver números às claras. Insisto, não há chance de haver revisão da liquidação. Acho que ainda o repetirei. Qual é o novo óbice a que se conheçam os procedimentos? O TCU não tem competência para isso. Insistem os OFs, né, Malu Gaspar? O jornalismo dos OFs. Inclusive os atribuídos a ministros do Supremo. Pela ordem, sim, o tribunal tem. Se acham que não, a saída é a justiça. Acontece que não se aceitam nem o caminho da matemática e nem o dos fatos. Escolhe-se a trilha da intimidação e da difamação por meio das poderosas vozes em off. Vamos rever o percurso. Não havia revisão da liquidação. Esse papo é terrorismo diversionista. A atuação do TCU é legal. Se acham que não, recorra-se. Chega de difamação em off. Se nada há de se opor à ação do Banco Central, causa finita est, se há, sai ganhando o Brasil com o aperfeiçoamento dos procedimentos. Ocorre que não confiamos mais no TCU, no STF, no Congresso. Bem, então entreguem o Brasil à algavia dos OFs, todos eles interessados apenas em lirismo, é claro. Não haverá revisão da liquidação. E agora? Qual a próxima tese da FODAP, a Frente Única dos OFs desinteressados e dos amantes da poesia? Encerro. Talvez se ache conveniente debater o fim do STF, do TCU, do Congresso e até do Poder Executivo. Em seu lugar, erigiremos o Banco Central como autoridade única e suprema para assuntos físicos, metafísicos e patafísicos. Com apóstrofo, por favor, ressuscitando Alfred Jarry. E aí seremos súditos do Ubu-Rei convertido em tirano. Assim, lutarei contra na resistência. É isso aí. Reinaldão Azevedo mandando ver contra a Frente Única dos OFs. Michele Bolsonaro chora e fala de tortura do Jair depois do tombo. Vamos já, gente. Meteoro Brasil. A ex-primeira-dama e esposa do presidiário Jair Bolsonaro, a Michele... Estamos sem nenhuma contribuição no dia 8 de janeiro, gente. Cadê os superchats? Cadê os Pix? Cadê as contribuições? Contribuam, gente. Para contribuir na Folha TV é fácil. Clica no cifrãozinho do seu lado direito aí embaixo, utiliza seu cartão de crédito ou cartão Google cadastrado ou manda Pix aqui, folhademocrata@gmail.com, conta de Alessandra. Importantíssimo, faltou quase R$200 das outras lives. A gente precisa de R$1, R$2, R$3. 20 pilas, vocês levam livros em PDF, gente. Tem pelo menos 4 livros que a gente pode dar de presente para nossa audiência. Contribuam, é uma forma de vocês participarem do nosso jornalismo e também na nossa seleção de notícias. Vamos lá. Bolsonaro declarou que o ex-presidente é torturado e negligenciado enquanto está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, após ele sofrer uma queda na cela e bater a cabeça. A Michele também atacou o Xandão e o Gonê. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro.
Dai, a Michelle, ela não para, né? Ela tem que vir com os papinhos dela de vitimização do Bolsonaro. Parece que todo o clã hoje vive em torno disso, de fazer vitimização do Bolsonaro. Isso mesmo, Sofia. Ela está numa linha ali de viúva, alguém que está perdendo, né, uma outra pessoa e está se apegando aos mínimos detalhes dos últimos momentos dessa pessoa. Inclusive, chega a ser patética a tentativa, né, de narrar que o Bolsonaro está sofrendo, está sendo torturado. Isso porque o Bolsonaro não consegue comprovar questões muito mínimas. O Bolsonaro afirma que caiu, mas não sabe que hora caiu. O Moraes fez toda a sua parte, a PGR demorou de dar o parecer sobre a saída do Bolsonaro, que saiu do presídio, não, saiu da PGR, da Polícia Federal. Eu adoro falar presídio porque meu sonho é que o Bolsonaro vá para Papuda, né? Não foi ainda e a gente não sabe se ele vai para Papudinha tão cedo. Mas o Bolsonaro está num local em que, de fato, ele é monitorado, de que em um local que ele tem total segurança, tranquilidade, ele está sozinho em uma cela que parece, sim, um quarto, com cama, com frigobar, com televisão, com ar-condicionado. Ele não está podendo reclamar muito da vida, mas para a Michelle, ele está sendo torturado. Isso porque ele precisa de um enfermeiro, a função que, segundo ela, era ela que fazia. Mas a conta também não fecha, tá, Sofia? Sabe por que a conta não fecha? Porque, por exemplo, quando o Bolsonaro foi preso, a Michelle sequer estava no quarto com ele, sequer estava no estado. Estava fazendo uma viagem em Fortaleza, e quando a gente acompanha, né, o processo dela do PL Mulher, ela viajou por vários estados em muitos momentos, muitos finais de semana, o Bolsonaro dormiu sozinho. Muito estranha essa história para quem precisa de cuidados 24 horas. Não tinha enfermeiro em casa, mas agora, na Polícia Federal, ele precisa de enfermeiro, né? Vou te pedir só para trazer um trechinho. Essa entrevista aí da Michelle foi no começo da tarde, quando o Bolsonaro estava ali já, identificaram que ele caiu e estavam tentando uma retirada dele para o hospital e não conseguiram inicialmente. Por favor. A gente não tem muito o que fazer. Não tem SAMU aqui aguardando. Não tem SAMU. A gente vê SAMU. que realmente tem uma demora, tem um hiato de tempo muito grande. Fala, Gabi, bom dia. Então, eu não sei nem quando que ele caiu, se ele se acidentou na madrugada e ficou até 8 horas da manhã, que foi o primeiro horário que a PPF abriu o quarto para entregar a primeira medicação. A gente não Nenhum sabe membro nada. ainda, gente. A gente sabe que ele não está bem, a gente sabe que a medicação não tem feito bem, todo mundo sabe que quando você toma uma medicação para algo, você vai ter um comprometimento de outra coisa na sua saúde. Enfim, é isso, gente. É exaustivo, é cansativo, e a gente tem que entregar nas mãos de Deus, né? Eu preciso ir lá para casa, vocês conversam com o Carlos, o Dr. Brasil está aí. Existe um relatório da PPE, da Polícia Federal, e que mostra que realmente a gente não sabe o horário que foi que ele se acidentou. E ele está aí dentro. Ele está aí dentro e, mais uma vez, ele está sendo negligenciado. Ah, que dó, que dó, né? Que triste. Mas tem mais, viu, Sofia? Porque a Michelle retorna à noite, ela sai dizendo que ia fazer a janta do Bolsonaro, que ela precisava fazer isso. De fato, a Michelle não tem nenhuma funcionária no seu lar para ajudá-la nesse momento tão difícil, né, de fazer a papinha para o marido. Aí ela precisa voltar para casa para trazer a papinha do marido. E depois que ela traz essa janta, a papinha do marido, ela dá mais uma entrevista, ela continua com esse discurso. Vamos ouvir, Sofia? Eu fui logo em seguida, assim que o Carlos pôde estar com ele, eu fui atrás do perito para saber o horário que tinha sido aberto o quarto dele, para saber o momento exato que ele recebeu os primeiros socorros. Então, conversei ali com o perito, ele falou que, de início, que ele deveria ir ao hospital para fazer esses exames, para a gente averiguar o que de fato tinha acontecido. Voltei, solicitei uma conversa com o delegado e pedi para ele, para a gente poder levá-lo ao hospital. De prontidão, ele aceitou, pediu para que a Polícia Militar viesse, dar esse suporte. Nós já estávamos saindo, inclusive eu fui à frente com o Carlos para recebê-lo, e a gente teve a notícia de que o ministro pediu para que subisse a petição.
Então, assim, ele não tá. A execução penal, né, diz que ele pode receber esse atendimento. Nós ficamos relativamente preocupados, porque falaram que ia ter um SAMU aqui para poder atendê-lo, se tivesse alguma emergência. Ele poderia vir para cá, que ele teria todo o atendimento necessário, emergencial. E a gente está vendo 8h24 da noite, não tem resposta da PGR. Então, o ministro pediu uma nova petição, nós fizemos uma petição detalhada, periciada, e até agora a gente não tem nenhum retorno. Então, foi isso que aconteceu. O doutor Brasil Caiado informou para a gente agora há pouco sobre... Exatamente, o MSDL. Enfim, outros sinais que ele vem apresentando, já que o doutor pode ter acesso ao ex-presidente. Vamos pingar, gente. Como que vocês ficam da família em relação a essas atualizações? Então, eu já tinha até falado com vocês, da última internação, ele teve um episódio que me preocupou bastante. Como se fosse uma convulsão. Até falei com os médicos, ele tem 1,85 m, ele se debateu, as pernas saíram da cama e ele não acordou, então ele não se lembrava de nada. Então, assim, ele tem risco de queda. A questão do ministro ter colocado no relatório que não houve agravamento do estado de saúde dele, mas essa questão ele tem que ser acompanhado em casa. Ele tem o refluxo, ele passou por uma cirurgia de 12 horas, ele não tem uma alimentação mais como a nossa, a alimentação dele tem que ser fracionada. Ele tem esse cuidado que eu tenho com ele à noite, quando ele tem as apneias, eu estou sempre ali ao lado virando ele, as crises de soluço, enfim, ele precisa de um enfermeiro, na verdade, ali dentro do quarto. Ele está sendo negligenciado, ele está sendo torturado, ele está num quarto, trancado, que só pode ser aberto quando ele tem que tomar medicação. A primeira medicação do dia às 8 horas da manhã. Isso nos preocupa. Se eu pudesse, eu ficaria ali sentada, eu não posso fazer nada. Eu peço a Deus para que proteja ele e livre ele de todo mal. Mas Gente, a dificuldade que eles têm de entender que o Bolsonaro está preso. Ai, meu Deus, ele fica dentro de um quarto fechado. Sim, ele está preso. O fato dele ele não está nem num quarto, ele está numa cela. É uma cela. Ele está preso. E ele está preso, está sendo torturado, negligenciado. Ele está em condições imensamente melhores do que 99,9% dos presidiários brasileiros. Exatamente, Sofia, ela conclui dizendo que o sangue de Bolsonaro está ali nas mãos do Moraes e do Bonet, que isso é uma tortura, tá? Ela insiste nessa construção, que também é feita pelo Carlos e por todas as pessoas do lado do Bolsonaro, porque vale lembrar que eu acho que é o mais importante de tudo isso, o Bolsonaro estava tranquilamente em prisão domiciliar, e a gente, inclusive, estava aqui fazendo, né, as nossas apostas com base nas informações que tínhamos e de juristas, de quanto tempo o Bolsonaro ficaria preso, porque ele possivelmente ficaria preso por pouco tempo. Era muito difícil manter um presidente, um ex-presidente, preso por muito tempo, ainda que por uma tentativa de golpe de Estado. No entanto, o Bolsonaro tentou cortar a tornozeleira e fugir. Foi isso que fez o Bolsonaro ficar no regime fechado, mas, como a Sofia fala, com todas as regalias possíveis. Sim, ele estava a poucos metros do DF estar, mas, mais uma vez, não foi impedido o Bolsonaro de fazer imediatamente um exame. O que acontece? O Bolsonaro não comunicou, não seguiu o protocolo, como diz a Polícia Federal, de comunicar imediatamente a sua queda. O Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, solicitou à PGR um laudo confirmando ali que o Bolsonaro precisava de atendimento, que fosse solicitado esse atendimento. Não tinha sido solicitado atendimento pela manhã, como a Michele fala aí, que foi solicitado imediatamente, não tinha sido. Quando a PGR realmente demorou um pouco para liberar as informações, foi liberado que o Bolsonaro fizesse os exames, o Bolsonaro foi fazer os exames. O Bolsonaro está bem, gente, o Bolsonaro está melhor do que todo mundo aqui, tá? O Bolsonaro está muito bem. Então, assim, é muito difícil continuar vendendo essa história de que o Bolsonaro precisa de uma prisão domiciliar depois de tudo que ele fez. Mas é interessante para manter o Bolsonaro vivo. E é isso que a família está fazendo, mantendo ele vivo com essa construção de que ele precisa ir para casa para construir uma campanha política, tanto para os seus filhos quanto para a própria Michele. Né? Politicamente, isso, para ele construir
campanha política, tanto dos filhos quanto da própria Michelle Bolsonaro, porque é mais fácil e mais cômodo para eles não precisarem continuar levando a marmita na PF para ter acesso ao Bolsonaro, que certamente está passando muita informação. Vou repetir que o Bolsonaro tem mais regalias do que quase todos os presidiários no Brasil, e não tem motivo para reclamar, mas que pena, né, que ele caiu e bateu a cabecinha, só a cabecinha. Quer dizer, que bom que ele está bem. Desculpa, eu troquei. Que bom que ele está bem, né, Sofia, para pagar essa pena aí de 27 anos e 3 meses de reclusão. É isso, Sofia. Eu só fico pensando que o que eles desejam, muitas vezes eles desejam para os outros e não para eles mesmos, né? Então a gente cansou de ver o Bolsonaro falando que ele é favorável à tortura, que ele acha que bandido bom é bandido morto, que não tem que dar regalia para presidiário, não, e tudo mais. E a hora que ele é preso, é esse drama todo aí, querendo um hotel 5 estrelas, que ele possa entrar e sair, que as pessoas possam entrar e sair a hora que elas bem entenderem. Ou seja, que não seja uma prisão. Escuta aí, cadê todo o teu discurso que existia antes? Ah, não, é que isso é para quando o bandido é preto e pobre, né? Para ele, não. Aí ele quer um tratamento VIP. E é difícil a gente levar a sério e ter qualquer tipo de empatia quando a gente sabe o que ele fez, o tratamento que as vítimas da Covid tiveram na mão do governo dele. Quantas pessoas ele é responsável pela morte. É o tipo de coisa que faz a gente pensar que a gente quer ele vivo, sim, para que ele sofra mais. Quero ele vivo para que ele sofra mais. Então, cuidem bem da saúde do Bolsonaro. Ele ainda tem que ficar preso por bastante tempo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!